Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nessa noite de sexta-feira. Esse não é o último vídeo, tá? Ainda vai ter mais vídeo aqui do canal Brownie Fogo pra gente soltar, beleza? A gente vai por parte, tá bom? O primeiro vídeo e aí depois a gente vai ter o resumão também, certo? Se inscreve aqui no canal que a gente vai falar do Matheus Nascimento, a gente vai falar também, óbvio, um pouquinho do jogo entre Botafogo e Fluminense, de qual vai ser o meio-campo do Botafogo com todos esses desfalques, né, e todos esses imprevistos que nós tivemos ao longo dessa semana. E claro, né, a gente também vai falar sobre outras situações aí que já aconteceram. A gente vai dividir um pouco, tá? Eu sei que muita gente está querendo, né, que a gente fale sobre o Juninho Capixaba, né, mas isso eu vou deixar para falar num vídeo de madrugada. Tá legal? Porque a gente já fez a thumb, né? Então a gente já tá bonitinho aqui com a thumb. É bom que vocês assistem a 2 vídeos, tá legal? Eu quero falar do gatito aqui também, então se inscreva aqui no canal, com uns 82 mil inscritos aqui no canal Brownie Fogo. Deixe seu like e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Fechou? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui sobre 2 situações. Uma é o gatito, tá? O Botafogo quer renovar com o gatito. O Gatito quer renovar com o Botafogo, mas há um impasse na questão salarial. O Gatito quer uma valorização, depois de ele ter ido bem, na minha opinião foi muito bem em 2022, né, e eu acho que é uma valorização natural para um jogador tão importante, um jogador identificado, um cara experiente, um cara de jogo grande, né, um cara que é uma referência técnica na sua posição, e uma valorização que condiz talvez aí com uma média salarial que o Botafogo está pagando para os seus jogadores nesse período de SAF. Evidentemente o Gatito ganha aquilo que ele sempre ganhou num período complicado do Botafogo, e aí você chega com outros jogadores que não têm, né, a mesma importância do Gatito Fernandes, não chegam nem perto da importância do Gatito Fernandes para o grupo, e esses jogadores têm um ganho salarial, sei lá, 3, 4 vezes maior do que o do Gatito. Então eu acho que é completamente pertinente que ele queira uma valorização, uma questão contratual, vamos ver o que está acontecendo, e eu espero que o Botafogo consiga resolver essa situação. E o Gatito, tá? Ele tá recebendo uma sondagem do São Paulo, tá? E ele também confirmou para o jornalista André Hernan numa entrevista que o Palmeiras também fez consultas ao seu staff, de como ele estava, qual era a situação contratual, tudo mais. O Palmeiras, né? Então, se tem gente aqui no Botafogo que ama contestar o Gatito, ama falar besteira do Gatito, a gente está falando de um goleiro que, lá no Palmeiras, que tem um goleiro hoje de seleção brasileira, né, que teve o Jailson que agarrou muito, que teve o Fernando Praz que agarrou muito, teve o Everton, o Marcelo Lomba também foi contratado por lá, e quando agarra dá conta do recado, o mesmo Palmeiras está interessado no Gatito. Então o Gatito talvez não seja essa coisa que o problema que muitos botafoguenses pintam, né? Pelo contrário, o Gatito é solução. Ele pode não ser o mesmo em 2017, o joelho pode gritar em alguns momentos, tem a situação da reposição, a gente sabe, né? Ele é um cara que sai pouco do gol, isso ele tem que corrigir, mas Gatito é muito mais uma solução do que um problema. E eu espero que o Botafogo, mesmo com essa sondagem do Palmeiras, do São Paulo, fique com o jogador, renove com o jogador, porque o próprio Gatito, independente das sondagens de outros clubes que também são grandes, que também são competitivos, né, e o Palmeiras hoje mais competitivo até porque o Botafogo, o Gatito quer ficar. Ele quer ficar no Botafogo. E isso é muito importante. Uma segunda ocasião que eu quero falar aqui é sobre o Crystal Palace. Tá bom, rapaziada? O Matheus Nascimento, Crystal Palace, né? A gente falou que ia apurar mais informações sobre essa questão do Matheus e tudo mais. E a informação que eu pude apurar, né, sobre ele ter sido vinculado a portais ingleses, né, vinculado ao Crystal Palace por portais ingleses, né, por sites, né, britânicos, existiu realmente essa ponte, essa possibilidade, essa conversa inicial. Mas parece que é um desejo até do Matheus Nascimento seguir no Botafogo, renovar o seu contrato, permanecer no clube, permanecer no Brasil e continuar o processo de adaptação aqui no futebol brasileiro. É por isso que eu acredito que o Matheus Nascimento jogue o Campeonato Carioca, tá bom, rapaziada? Com planos para continuar sendo utilizado no Campeonato Brasileiro, continuar sendo utilizado na equipe principal, mas eu tenho para mim que o time que vai disputar o Campeonato Carioca não vai ser integralmente o time B. Eu acho que a gente vai ter boa parte, uma parcela relevante desse elenco que vai disputar o Campeonato Carioca, de jogadores também no time principal. Eu tenho isso na minha cabeça.
tá? E não necessariamente esses jogadores são descartados, ou vão ser emprestados, ou não servem, né? Eles só vão ali complementar, enquanto o restante do grupo vai fazer uma pré-temporada, vai fazer a sua pré-temporada mais detalhada, beleza? E o Matheus, né, parece que está tudo muito bem encaminhado para que o Botafogo anuncie, né, nos próximos dias essa renovação contratual de 5 anos com o centroavante de 18 anos, certo? Matheus Nascimento ainda tem que fazer o seu gol no Campeonato Brasileiro, mas vale lembrar que ele é o vice-artilheiro do Botafogo na temporada, né? Perto dele nesse momento só tem o Tiquinho e à frente dele só tem o Erisson, certo? Então o Matheus Nascimento, na minha opinião, teve um início de temporada muito bom, mas, ao mesmo tempo, acho que um pouco de ansiedade, o nervosismo, né, atrapalharam no Campeonato Brasileiro. Até porque é um ano atípico, né, de entrosamento, trocando pneu com o carro andando. E assim, eu tenho pra mim, cara, a minha concepção é a seguinte: o Matheus Nascimento poderia ter ido melhor em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, nessa edição de Brasileirão, nessa primeira Série A cheia dele. Claro, poderia ter ido melhor. Mas agora, se ele marca 3 golzinhos dos que ele perdeu, né? Ele perdeu um gol contra o Santos que ele não poderia ter perdido, ele perdeu um gol contra o Corinthians, ele perdeu um gol contra o Flamengo. Se ele marca 3, ninguém estava reclamando do cara, né? Ninguém estava reclamando. Putz, todo mundo fala, putz, o Matheus jogou bem, ainda meteu 3 gols ali. Então, esse cenário, né? O centroavante ele vive de gol, apesar de ter a qualidade também. E eu acho que o Matheus ficando, ele também vai se adaptar e vai se encontrar em breve. Seguinte, rapaziada, agora a gente troca uma ideia aqui sobre o meio-campo do Botafogo. A gente já noticiou ao longo de todo o dia, né, que o Botafogo tem os desfalques no meio-campo, tá? Vamos nos ater apenas ao meio-campo. Tietê, suspenso pelo 3º cartão amarelo sofrido contra o Internacional. Lucas Fernandes, lesionado. Danilo Barbosa é dúvida, com lesão muscular. E o Gustavo Sauer, que na verdade não teve nenhuma lesão muscular, pra tu ver como é que é a zica do Gustavo Sauer mesmo. O cara teve uma virose, né? Então, como é que pode ser o meio-campo do Botafogo? Primeiro de tudo, o Botafogo pode improvisar jogadores e mudar o sistema de jogo. Eu não acharia muito legal, tá? Eu acho que contra o Fluminense é bom o Botafogo não inventar tanto e jogar da maneira que está acostumado a jogar. Só que como jogar? E é por isso, né, cara, eu acabei até de lembrar desse assunto. Você não vai ter o Tietê, que está jogando de primeiro volante, e não vai ter o Danilo, que foi contratado para ser o primeiro volante. Quem era para jogar nesse jogo? Luiz Oyama, certo? Não vou nem dizer o Barreto, Luiz Oyama, certo? Era para ele jogar esse jogo. Luiz Oyama é um bom suplente, é um jogador útil para o elenco. Mas o John Textor, o Luiz Castro, enfim, o departamento de futebol do Botafogo decidiram emprestar o Oyama para a Bélgica, né? Eu discordei e continuo discordando e acho que ele faz falta num momento como esse. Quem eu escalaria, rapaziada? Piazon, Gabriel Pires, Del Piage, Patrick. Vamos lá. Como primeiro volante, eu acho que vai ter que ser o Del Piage, tá? Ou revezando com outro jogador ali numa determinada função. O Eduardo vai ser liberado, né, para jogar mais perto da área. Vai ter que ser o Del Piage fazendo aquela proteção ali. A gente não vai ter um jogador de tanto combate, mas, enfim, é um jeito. E aí, me julguem. Posso estar errado, posso estar enganado, mas ao invés do Piazon e ao invés do Gabriel Pires, certo? Seriam plausíveis, afinal não tem outro jogador. Eu daria a chance de ouro do Patrick de Paula. Viraria pro Patrick de Paula, conversaria com ele e falaria, meu irmão, agora está precisando de você. E é agora que você vai mostrar essa reviravolta. Ou você volta agora, né, e mostra o futebol que você tem, porque qualidade você tem de sobra. É a contratação mais cara da história do Botafogo até o momento. Ou, né, a gente vai continuar na mesma. É uma oportunidade que está caindo no seu colo. Não é uma responsabilidade. Ele não tem que encarar isso como, então todo mundo machucou, agora precisam de mim. Não. Ele não teve um rendimento adequado ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Brasileiro. E agora surgiu uma oportunidade para ele entrar em campo como titular num jogo grande, um clássico no Maracanã, né, em que você do outro lado tem jogadores de muito refino, né, de qualidade técnica como Paulo Henrique Ganso. E o Patrick de Paula, ele pode ser tudo. Ele pode estar com problemas físicos, ele pode não ter o melhor comprometimento, mas técnica, bola no pé, ele tem de sobra. E é nisso que eu apostaria para motivá-lo a jogar bem contra o Fluminense. Então eu colocaria o meio-campo. Primeiro volante é o que tem, né? E tem que respeitar também, até porque ele fez gol importante nesse campeonato. Del Piage, Patrick de Paula, Eduardo.
Qual seria o seu meio campo? Qual seria o seu time? Comenta aí e mais tarde ainda hoje tem vídeo. Fui!